Existe uma solidão que não aparece nas fotos de família, nem nos cultos de domingo. É a solidão de quem está casada. Ora, crê em Deus, mas se sente emocionalmente sozinha dentro do próprio casamento. E o mais doloroso não é só sentir isso, é achar que sentir isso significa falta de fé. Quantas mulheres estão vivendo um conflito silencioso entre o que sentem e o que acreditam? Tentam ser fortes, espirituais, pacientes. O coração vai ficando cansado e confuso. Talvez hoje você descubra que essa dor não é sinal de fracasso espiritual, mas um alerta que precisa ser entendido. Você já se sentiu errada por se sentir sozinha, mesmo amando a Deus? Muitas mulheres vivem essa solidão sem conseguir explicá-la. Não é abandono físico, não é traição declarada, não é falta de compromisso visível. É algo mais silencioso, é estar junto e ainda assim se sentir sozinha. É tentar conversar e sentir que não é realmente ouvida. É dividir a casa, a rotina, a fé, mas não dividir o coração. Essa dor costuma ser confusa porque, aos olhos de quem vê de fora, está tudo bem. O casamento continua, as responsabilidades são cumpridas, as orações são feitas. Mas por dentro existe um vazio que cresce aos poucos. Um vazio que não grita, apenas pesa. E quanto mais essa mulher tenta ser forte, mais ela se cala. Ela pensa que não deveria se sentir assim, afinal escolheu aquele casamento. Ama a Deus, tem uma família formada. Então ela engole o sentimento, normaliza a distância emocional e segue. Só que o coração não funciona assim. Ele sente. E quando não encontra espaço seguro para existir, começa a adoecer em silêncio. O problema é que essa solidão raramente é falada. Muitas mulheres acreditam que expressar esse vazio é sinal de ingratidão ou fraqueza espiritual. Então elas oram mais, jejuam mais, se esforçam mais, esperando que o sentimento desapareça sozinho. Mas em vez disso, o cansaço aumenta. Surge a sensação de carregar o casamento emocionalmente sozinha. Ela tenta manter o clima de paz, evita conflitos, escolhe o silêncio para não gerar problemas. Só que o preço disso é alto. Com o tempo, surgem a apatia, a tristeza constante e até a culpa por não conseguir se sentir feliz. Espiritualmente, a confusão aumenta. Se Deus está no centro, por que meu coração se sente tão vazio? Essa pergunta machuca, porque parece acusar a própria fé. E assim, sem perceber, essa mulher começa a associar sofrimento com espiritualidade, como se sentir dor fosse parte obrigatória do processo cristão. Esse pensamento aprisiona e impede qualquer movimento saudável de mudança. Aqui mora um dos maiores enganos. Muitas mulheres aprenderam que ser cristã no casamento é suportar tudo em silêncio, esperar sem questionar e se adaptar sempre. Mas fé não é ausência de sentimento, nem anulação emocional. A Bíblia nunca ensinou que dor constante é sinal de maturidade espiritual. Pelo contrário, Deus se importa com o coração, com a verdade interior, com aquilo que é vivido no secreto. Quando a mulher acredita que precisa ignorar sua dor para provar fé, ela começa a se desconectar de si mesma. E isso não fortalece o casamento, apenas cria distância interna. A solidão, nesse caso, não é falta de Deus, é falta de espaço para a verdade. Fé saudável não elimina emoções, ela traz clareza para lidar com elas. Quando essa clareza não existe, a mulher se sente dividida entre o que vive e o que acredita. E viver nesse conflito constante desgasta profundamente. Deus não ignora essa solidão silenciosa. Ele não exige que a mulher finja estar bem quando não está. Ao longo da palavra, vemos pessoas que amavam a Deus e ainda assim expressavam dor, angústia e cansaço. O que Deus reprova não é o sentimento, mas a mentira interior.
Fingir força quando o coração está exausto não é espiritualidade, é sobrevivência emocional. Quando a mulher entende que pode ser verdadeira diante de Deus, ela percebe que não precisa escolher entre fé e emoção. Deus se interessa pelo casamento, mas também se importa profundamente com quem ela está se tornando dentro dele. A solidão, então, deixa de ser vista como falha espiritual e a ser entendida como um sinal de que algo precisa ser cuidado, ajustado, alinhado com a verdade. Toda dor carrega uma mensagem. A solidão no casamento não surge do nada. Muitas vezes ela aponta para a falta de conexão emocional, de diálogo verdadeiro, de presença afetiva. E perceber isso não significa acusar o outro, mas assumir responsabilidade por si. Perceba, reconhecer a solidão não é desistir do casamento, é parar de se abandonar dentro dele. Quando a mulher começa a observar seus sentimentos com honestidade, ela ganha clareza. Clareza para entender limites, necessidades emocionais e expectativas. Esse processo não é sobre cobrança, mas sobre consciência. É aqui que a fé se torna prática. Ao invés de negar o que sente, ela apresenta isso a Deus. Algo interessante acontece quando a culpa sai de cena. A mulher começa a respirar emocionalmente. Ela entende que não está errada por se sentir só, nem fraca por desejar mais conexão. Esse entendimento traz alívio e abre espaço para mudanças reais. A solidão deixa de ser um peso escondido e passa a ser um ponto de partida para crescimento emocional e espiritual. A partir desse lugar, o ambiente começa a mudar, mesmo que externamente nada tenha sido dito ainda. Porque a mulher muda por dentro. Ela se torna mais consciente, mais inteira, menos confusa. E essa mudança interna influencia tudo ao redor. Não por mágica, mas por postura. A solidão que ninguém vê não precisa definir o futuro do casamento. Ela pode ser o começo de um processo de restauração mais profundo, mais verdadeiro. Quando a mulher entende o que sente e para de lutar contra isso, ela dá o primeiro passo para sair do lugar de desgaste silencioso. Fé, nesse ponto, deixa de ser apenas resistência e passa a ser direção. Direção para cuidar do coração, para buscar clareza, para não se perder dentro de uma relação. Nada disso acontece de uma vez, mas começa com um olhar honesto para si e com a certeza de que Deus não abandona quem decide viver na verdade. Talvez, enquanto você ouvia tudo isso, algo dentro de você foi se identificando em silêncio. Não como quem se sente acusada, mas como quem finalmente se sente compreendida. Porque a solidão no casamento cristão não começa quando o amor acaba. Ela começa quando a mulher aprende a calar o que sente para continuar parecendo forte. E esse silêncio vai moldando comportamentos, emoções e até a forma de se relacionar com Deus. Muitas mulheres passam anos tentando ser mais pacientes, mais espirituais, mais resilientes, sem perceber que estão apenas se afastando de si mesmas. E ninguém prospera emocionalmente vivendo em negação. Deus não te chamou para sobreviver dentro do casamento. Ele te chamou para viver com inteireza, com verdade, com presença. Isso não significa abandonar princípios, nem agir por impulso. Significa alinhar o coração com a verdade, antes de alinhar atitudes. Quando você entende que sua dor não é falta de fé, algo se reorganiza por dentro. A confusão diminui, a culpa perde força. E você começa a perceber que fé madura não é silêncio absoluto. É consciência acompanhada de Deus. É saber esperar sem se anular. É permanecer sem se perder. Existe uma diferença enorme entre suportar e caminhar com propósito. Muitas mulheres estão apenas suportando o casamento em nome da fé, quando poderiam estar vivendo um processo de restauração emocional muito mais saudável.
E esse processo começa dentro, com pequenas decisões internas. Parar de se acusar, parar de espiritualizar o sofrimento, parar de chamar cansaço de virtude. A partir desse ponto, a mulher deixa de agir por medo e começa por agir por clareza. E clareza gera paz, mesmo quando o caminho ainda exige maturidade e tempo. Se você se identificou, deixe seu like. Ele é um sinal de que esse conteúdo precisa continuar chegando a mais mulheres. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa confrontar nada agora. Mas precisa ser honesta consigo mesma. Precisa reconhecer o que sente sem se julgar. Precisa permitir que Deus te encontre exatamente onde você está, e não onde você acha que deveria estar. Quando isso acontece, o casamento deixa de ser um lugar de confusão espiritual e passa a ser um espaço de crescimento consciente. Mesmo que o processo seja gradual, ele se torna possível. Se inscreva no canal para caminhar comigo nesse processo de fé, consciência e restauração emocional no casamento.